Grande parte dos casos de mortalidade neonatal precoce é provocada pela cardiopatia congênita, a má formação do coração do feto. Uma atenção especial no pré-natal e nos primeiros dias de vida pode salvar a criança. Se tratada a tempo, ela pode ter uma vida saudável. Hoje você vai ver no Ligado em Saúde a importância do diagnóstico precoce e como cuidar de uma criança com alguma cardiopatia. Fique ligado, o nosso programa já está começando. Eu sou Sandra de Jesus Pereira, cardiologista pediátrica e responsável pela coordenação da cirurgia cardíaca da perinatal, e vim aqui hoje falar sobre as cardiopatias congênitas na infância. Olá, doutora Sandra, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Ligado em Saúde, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigada, Mônica, prazer é meu. Agradeço a você, aos ouvintes, o convite. Bom, hoje a gente vai falar sobre as cardiopatias no período neonatal, na infância, né? Eu queria começar entendendo o que é a cardiopatia congênita. A cardiopatia congênita é uma má formação do coração, que a criança já nasce com essa má formação. Como existem vários tipos de cardiopatia, pode ser desde um orifício dentro do coração, numa cavidade maior, até a ausência de uma artéria, elas acontecem já na vida fetal, o bebê já nasce com o coração mal formado e às vezes apresentam-se clinicamente logo nos primeiros dias de vida, às vezes só mais tarde, no primeiro mês, no segundo mês. E por que a cardiopatia acontece? É aleatório, a cardiopatia não tem uma causa exata. A gente sabe que um percentual, em torno de 10%, podem vir associadas a crianças que têm alguma anomalia cromossômica, ou seja, ela já tem uma síndrome e junto com essa síndrome vem a cardiopatia. É mais uma má formação dentro daquela síndrome. A criança pode ter um lábio leporino e uma cardiopatia, por exemplo. Mas a grande maioria dessas cardiopatias são aleatórias. Umas são associadas ao diabetes materno, mas muito pouco também. Eu diria que 80% dessas cardiopatias não tem causa. Mas essa diabetes materna que você diz é a diabetes gestacional ou a diabetes mellitus mesmo? É a diabetes que a paciente pode ter antes, mas a paciente com diabetes gestacional também, por causa do excesso de glicose no sangue durante a gestação também e a pode formação facilitar, do feto, também pode correr esse risco. A gente estava conversando antes do programa começar e a doutora estava me falando que a cardiopatia congênita é a segunda maior causa de mortalidade na infância, no primeiro ano de vida. Exatamente. Não é isso? A cardiopatia congênita é uma coisa bem importante de ser conhecida porque ela tem um impacto na mortalidade bastante grande. É a segunda causa de morte nos bebezinhos no primeiro ano de vida, segundo o Ministério da Saúde. Então, é uma coisa para ser bastante divulgada e receber atenção dos nossos governantes por conta desse impacto na mortalidade. E eu queria saber quais as cardiopatias congênitas mais comuns, porque tem vários tipos, né? Tem mais de 40 tipos, mas quais aqueles tipos que mais acontecem? Felizmente, a mais comum é a mais simples de ser tratado. Óbvio que também exige um tratamento cirúrgico, né? O grande problema das cardiopatias congênitas, como a gente chama, que são as cardiopatias na infância, né? É justamente ser um tratamento cirúrgico, que é um tratamento caro, infelizmente. A gente tem que ter grandes centros especializados. E o CIV é uma cardiopatia cirúrgica, que é a mais comum, mas de um tratamento bastante simples. É uma cirurgia não muito complexa dentro das cirurgias cardíacas, obviamente. Não estou falando de uma forma geral das doenças. Né? Cirurgia cardíaca no bebê, eu sempre converso com as famílias. Cirurgia cardíaca num bebê sempre é uma coisa complexa. Mas dentro das cirurgias cardíacas no bebê é uma das mais simples. Se não for diagnosticado logo quando o bebê nasce, ele pode apresentar alguns sintomas e aí
esses sintomas servem para alertar a mãe, para poder fazer esse diagnóstico, né? Certo. Vamos dar uma olhadinha quais são esses sintomas? A gente tem ali unha, lábios e pele arroxeados, cansaço, esforço para respirar, sudorese, desmaios e palidez. Esses são sintomas gerais, né? Então, por exemplo, na criança com a comunicação interventricular, que é o mais comum, a gente teria a criança mais cansada, ela não vai ficar roxinha, mas ela vai ficar cansada, com uma respiração ofegante, principalmente no momento que o bebê tiver uma exigência maior do organismo dele, um esforço, Quando né? for mamar, por exemplo. Uma mamada após um choro, né? Que ele gasta muita energia nisso, ele fica bastante cansado. E um número expressivo, né? A gente estava falando disso, de recém-nascidos vivos vão apresentar algum tipo de cardiopatia congênita, mas muitas crianças recebem alta sem o diagnóstico, né? E isso pode desenvolver as complicações e até o óbito precoce. Exato. E por que elas não têm esse diagnóstico? O que falta? Falta um olhar especializado? O que precisa para ter esse Mônica, diagnóstico? na realidade, isso já é uma estatística internacional. 50% das crianças que nascem com cardiopatia, só o exame clínico do pediatra não consegue detectar. Então, essas crianças vão para casa sem um diagnóstico, não é culpa do pediatra, ele faz um exame clínico correto, mas não aparecem nos primeiros dias os sintomas suficientes para isso ser diagnosticado. Então, por conta disso, foi instituído o teste do coraçãozinho. O que é o teste do coraçãozinho? A gente usa um oxímetro, que é um monitor que se coloca no dedinho da criança, para medir a oxigenação do bebê. Então, toda UTI neonatal, todo berçário, toda maternidade, todos os hospitais têm um oxímetro. Esse oxímetro, então, é colocado no dedinho do neném e se a oxigenação dele, que deveria ser em torno de 99% a 100%, ficar abaixo de 95%, tem que se olhar diferente para aquele bebê e repetir esse teste 1 hora depois. Veja bem, existem algumas coisas que podem alterar esse teste. Se o bebê está com a mãozinha muito fria, onde se coloca o oxímetro, tem que estar bem perfundido, ou seja, o sangue tem que estar passando com facilidade. Então, no momento que se coloca esse oxímetro, tem que ter certeza que está com bom sinal no oxímetro, que o membro está aquecido. E uma vez que se coloque, e por 2 vezes a saturação de oxigênio, que é o que a gente chama, está abaixo de 95%, esse bebê não pode ser liberado da maternidade, ele tem que ser avaliado por um cardiologista pediátrico e, de preferência, ser feito um ecocardiograma, porque é um dos sinais. E justamente por conta do fato do exame clínico não ser suficiente para detectar a cardiopatia no recém-nascido. O teste do coraçãozinho é para levantar uma suspeita, né? Exatamente. Ele levanta uma suspeita, o paciente fica internado e se solicita um parecer de um especialista, de um cardiologista pediátrico. E o teste do coraçãozinho pode ser feito pelo SUS? Pode ser feito pelo SUS. Ele foi implantado agora pela Sociedade Brasileira de Pediatria até como uma metodologia obrigatória nas UTIs neonatais, de forma geral. Então, o ideal é que se faça em todos os bebês, por conta de não deixar que o bebê saia com uma cardiopatia, porque existem cardiopatias, por exemplo, que o paciente não tem aorta. O que é a aorta? É a artéria que manda o sangue do coração para o corpo todo. Ele simplesmente não tem. Ele faz uma conexão através de um canal e manda o sangue através de um canal. Esse canal, ele fecha depois de 4 horas de vida. Alguns com 24 horas, outros com 48, alguns permanecem por um tempo maior. Mas no fechamento desse canal arterial, o bebê pode morrer. Ou se ele fecha parcialmente, ele fica muito mal, ele tem desmaios, ele para de urinar e já chega em condições muito críticas no hospital. Até que se consiga diagnosticar, demora um tempo também.
Então, justamente por conta dessas anomalias não detectadas, porque esse bebê, ele no exame clínico, antes do canal fechar, ele tem um exame clínico normal. Então, por conta disso e dessa alta mortalidade, se instituiu como um teste obrigatório pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E o oxímetro é um método muito simples de se fazer, de se ensinar. Uma enfermeira, pode ser feito até por uma enfermeira, e qualquer hospital tem um oxímetro nele, né? E esse diagnóstico pode ser feito antes do parto? Com a mulher ainda grávida? Tem algum tipo de exame que pode detectar? Tem. O ideal é que na ultrassonografia morfológica, que a gente chama, ou seja, naquele ultrassom que o obstetra faz, que ele olha a perninha, a cabecinha, o narizinho, ele também olha o coração, que eles fazem de rotina, e fique atento, ver se o coração tem as 4 cavidades, ver se não tem orifício nenhum, se tem os 2 maiores vasos importantes saindo do coração. E no momento que ele detecta que qualquer coisa não está de acordo com esse padrão, ele solicite, então, que essa mãe faça um ecocardiograma fetal. O ecocardiograma fetal já vai ser feito por um cardiologista pediátrico, não é pelo ultrassonografista nesse caso, que já conhece todas as cardiopatias e vai conseguir fazer esse diagnóstico. Uma vez tendo esse diagnóstico pré-natal, a família já vai ser orientada de uma forma diferente, onde esse bebê deve nascer, uma vez que ele nasceu, o que deve ser feito, e isso muitas vezes salva a vida do bebê. Depois do intervalo, vamos ver uma família que passou por esse problema. Não sai daí. Estamos de volta e a conversa hoje é sobre cardiopatias congênitas. A minha convidada aqui no estúdio é a doutora Sandra de Jesus Pereira, cardiologista pediátrica e coordenadora da cirurgia cardíaca da perinatal. Bom, doutora, a gente vai ver agora a história da Eloá, que foi diagnosticada com uma cardiopatia, e a sua mãe, a Natália Soares, vai contar pra gente como é que ela descobriu, como é que foi o tratamento da Eloá. Vamos dar uma olhada. A Eloá, ela nasceu primeiro no coração do Estevão. Ele sonhava em ter uma irmã, ou um irmão, né? E pedia sempre. Um belo dia, engravidei. Quando a gente foi fazer a ultrassom morfológica, começou a surgir as primeiras malformações na Eloá. E aí descobriu a cardiopatia. Estou vendo o médico lá fazer o exame, que até então a gente não tinha notícias nenhuma de uma cardiopatia. E aí nesse dia ele ficou muito tempo ali olhando, fazendo o exame, olhando o coração, e de repente ele nos deu a notícia. Esse diagnóstico feito na gestação nos facilitou muito, porque a gente foi encaminhado imediatamente para o Fernandes Figueira. Ali se iniciou dentro de nós já uma preparação, né, para receber essa criança especial, né? E juntamente com essa notícia, ela também nos alertou da possibilidade da Eloá ser Down, ter a síndrome de Down. E aí ela nasceu e depois ela foi para a UTI. Ela teve alta, foi para casa e a gente bateu uma insegurança, né? Como que a gente vai para casa com uma criança cardiopata? Quais são os cuidados que a gente deve ter em casa? Tem os remédios específicos, né, que a criança toma. Como aqui no Fernandes Figueira não faz a cirurgia, nós fomos encaminhados para o perinatal na Barra. E ali a Eloá subiu para o centro cirúrgico. A gente, como pai, fica com o coração, né, apreensivo, mas ela foi, né, voltou. O problema da Eloá foi totalmente corrigido. Continua tendo acompanhamento, né, com a cardiologista até nesses primeiros meses, né, pós-cirúrgico, e depois anualmente ela precisa continuar, né, nesse atendimento com a cardiologista. Hoje a Eloá está excelente, né, muito contente, é uma criança muito alegre, muito disposta. A gente tem que sempre estar ali segurando, porque tem alguns movimentos que ela ainda não pode fazer. Uma criança, né, com algum tipo de problema, cardiopatia ou qualquer outro, precisa ter muita paciência,
Precisa ter muita calma. Desespero não vai ajudar em nada, né? Então tem que ter muito amor, porque a criança se sente confiante, né? A criança se sente amparada. Na verdade, ela tem sido uma grande escola para a gente. Tem nos ensinado a amar, nos ensinado a ter mais paciência, a olhar o outro de uma outra forma, a olhar o problema do outro de uma outra forma. Eloá é o nome dela, o nosso presente, sempre sorridente. Ela é normal, muito legal, especial. Bonitinhos, né? Muito lindos. Bastante, bastante. Você lembra dela lá? Lembro. A Eloá, como a gente falou no primeiro bloco, é o exemplo de uma criança que tem a síndrome de Down e desenvolveu uma cardiopatia. A gente falou, né, que tem essa relação. E ela falou que foi diagnosticada na gravidez. Isso. Né? Como é que funcionou esse diagnóstico dela? Ela fez um ultrassom morfológico, foi detectado, foi fazer o ecocardiograma fetal e aí ela já tinha esse diagnóstico, já foi toda orientada para iniciar logo o acompanhamento, porque essa cardiopatia da Eloá não se opera nos primeiros meses de vida, quer dizer, se opera a partir de 4 meses de vida, mas não nos primeiros dias. Então, ela pôde ir para casa com toda a orientação, com a medicação, e no momento certo ela foi encaminhada, então, para a cirurgia. Infelizmente, as que não precisam de cirurgia são muito poucas, né? A grande maioria precisa de cirurgia, e esse é o grande problema no nosso país, um país enorme, com uma população enorme, porque a gente tem uma estimativa de nascimento de 24 mil cardiopatas por ano no Brasil. E nós deveríamos estar operando pelo menos metade desses cardiopatas, fazendo em torno de umas 12 mil a 15 mil cirurgias por ano, o que não acontece, infelizmente. Então, nós temos um percentual de crianças que não precisam ir para a cirurgia, são aqueles orifíciozinhos que nascem de tamanho moderado, em locais bastante propícios ao fechamento, mas a grande maioria é cirúrgico e a gente não consegue operar todas essas crianças, né? Então, a gente tem um déficit cirúrgico de mais de 10 mil cirurgias por ano no Brasil, né? O que é bastante triste, porque algumas crianças toleram esperar um tempo maior para serem operadas, outras, infelizmente, vão a óbito nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida, mas principalmente no primeiro ano, por isso esse impacto na nossa mortalidade infantil no Brasil, né? E dessas cardiopatias que não precisam de cirurgia, o tratamento é com remédio? O tratamento é clínico. Na realidade, o próprio organismo da criança vai resolvendo aquele fechamento daquele orifício. Os remédios são para o sintoma só. Não existe remédio para tratar o problema congênito, né? Existe o remédio para tratar o sintoma. A criança está muito cansada porque está com um pulmão muito cheio de sangue, se dá um diurético para ela urinar um pouco mais, diminuir um pouco esse sangue no pulmão, melhorar um pouco esse cansaço dela, até que o buraquinho vá se fechando aos poucos, né? Mas a grande maioria tem que ir para uma cirurgia, cirurgias que são desde cirurgias menores até cirurgias de grande porte, que a criança não tem a metade do coração, por exemplo, a metade principal do coração, que é a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo. A criança nasce com essa parte do coração principal ausente e a gente tem que fazer 3 cirurgias cardíacas nesse bebê e a primeira nos primeiros dias de vida, cirurgias bastante grandes, né? O bebê fica com o tórax aberto 1 semana, 2 dentro do CTI, tem que ser submetido a outra cirurgia depois para fechar o tórax, cirurgias bastante complexas e impacta numa mortalidade mais alta, obviamente, e também
num tempo maior de CTI desse bebê. Então, nós temos vários tipos de tratamento dentro da mesma unidade. Na perinatal, por exemplo, nós temos um CTI só cardíaco, onde só se faz cirurgia cardíaca, onde ficam só os pacientes de cirurgia cardíaca. A gente opera em torno de 300 pacientes por ano, mas deveríamos estar operando mais. Isso é graças até a um programa que a gente tem de parceria com o Estado, né? O Estado consegue fazer com que a gente opere essas crianças e a gente consiga fazer cirurgias em crianças que não teriam esse atendimento até alguns anos atrás, quando não existia esse programa. E como é que funciona essa recuperação, tanto do bebê, e como é que funciona esse apoio para a família? Nós temos uma psicóloga dentro do serviço, porque a partir do momento que você sabe que seu filho tem um problema no coração, tem que fazer uma cirurgia cardíaca, com risco de vida, isso é um impacto na vida familiar bastante grande, né? E como disse a Natália, mãe da Eloá, não adianta desespero. Então, a gente tem uma equipe que conversa muito com os pais, orienta muito. Nós temos uma psicóloga que dá todo o apoio, todos os dias, dentro da UTI. No momento que eles saem, eles vão fazer acompanhamento nos hospitais de origem, a gente reencaminha o paciente para o hospital de onde ele veio, e ali ele continua fazendo um tratamento clínico até o momento, ou que ele precise de uma outra cirurgia, ou fica indefinidamente com esse cardiologista pediátrico até receber a alta. Quais os cuidados que essa criança vai precisar ter ao longo da vida dela? Isso quais as restrições? Restrições é uma coisa importante que você perguntou, porque tem cardiopatia que opera e a criança vai ter uma vida normal, ela vai jogar futebol, ela vai fazer balé, ela vai fazer o que ela quiser. Outras cardiopatias, a criança tem uma restrição um pouco maior, mas ela mesmo se limita, né? A não ser que seja adolescente, que adolescente é rebelde, né? Por isso que a gente até orienta que essas crianças não façam nada competitivo, né? Joguem um vôlei na escola, façam alguma coisa mais leve, mas nunca entrem em esportes competitivos, porque às vezes elas cansam, mas insistem em continuar e isso pode ser uma coisa fatal. Então, elas podem ter uma boa qualidade de vida. A criança com cardiopatia congênita, após a correção, ela pode ter uma boa qualidade de vida e viver uma vida normal. Isso é importante frisar. Mas ela tem que ter todo esse aconselhamento do cardiologista que está acompanhando, está vendo o que está acontecendo com esse paciente. Porque cada paciente, cada cardiopatia difere do outro paciente, da outra cardiopatia. A gente falou no primeiro bloco que as cardiopatias acontecem ao acaso, elas não têm uma motivação específica, né? Isso. E aí, nesse caso, a gente não tem como evitar, né? A mulher que tá grávida agora não tem como evitar esse problema de acontecer. Mas a gente falou também da importância do diagnóstico precoce. Qual a importância dele para definir um sucesso do tratamento ou uma qualidade de vida para essa criança? Você estava falando em evitar, eu estava aqui pensando, existem algumas cardiopatias, que são as cardiopatias cono-truncais, em que você orienta a família para fazer um aconselhamento genético. Por quê? Porque essas famílias têm chance de ser repetido na família um outro bebê com cardiopatia. Então, é importante frisar isso. Alguém que já tenha perdido um bebê durante a gestação, alguns abortos espontâneos podem ser malformações no bebê, né? Então, isso também deve levantar um alerta para que essa paciente, na gravidez dela, talvez faça uma investigação um pouquinho maior quando isso aconteceu anteriormente com ela. É isso que eu queria perguntar, assim, qual o caminho que a mãe precisa fazer até chegar esse diagnóstico? Ela está fazendo o pré-natal corretamente? O próprio obstetra, durante a gravidez, se a mãe tem uma história de perda de bebê, ele investiga isso também. É óbvio que existem várias etiologias da perda de um feto, né?
Então, nem sempre o obstetra vai pensar na cardiopatia, mas aí ele vai ficar mais atento no morfológico também para detectar isso. E se a mãe tem alguém na família, algum sobrinho que nasceu cardiopata, etc., ela tem que ficar mais atenta, sim. E no caso da criança sair do hospital sem o diagnóstico, ficar atento também àqueles sintomas que a gente colocou aqui na tela, que a gente explicou. Se tiver qualquer desses sintomas, ela vá para um atendimento onde haja um pediatra que examine a criança e ele vai fazer a suspeita diagnóstica e vai começar a encaminhar essa mãe. Porque são vários passos até se chegar ao diagnóstico e ao tratamento. Tá bom. Com certeza. Muito obrigada, doutora, pelas suas informações. Obrigada Volte sempre. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, hoje o tema do programa foi cardiopatias na infância. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema ou quer sugerir algum tema, envia pra gente. Você pode ligar, mandar e-mail ou falar com a nossa equipe do programa pela nossa página do Facebook. É só curtir e participar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau!